Educação à distância, mudando realidades. Olá, que bom te ver aqui. Estamos iniciando agora a disciplina de Economia do Setor Público. Disciplina essa que faz parte do curso Gestão Pública, modalidade EAD, aqui do IFRO, Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Denise Tontiucci, professora de Economia aqui do IFRO, e a partir de agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos e claros, e esse é meu símbolo para a comunidade surda. Estou vestindo uma camisa social azul escura e uma calça social. Aqui onde estou é a sala de gravações do IFRO. É uma sala de fundo branco, onde nós temos escrito ao fundo, em letras grandes e verde, as palavras EAD, mudando realidades. E aqui, ao lado direito da sua tela, você encontra a nossa intérprete de Libras. Oi, Tamires, tudo bom? Bom, começamos agora a nossa primeira aula. Nessa primeira aula, nós vamos discutir alguns conceitos fundamentais de economia. Vamos até o slide? Começando então com os conceitos fundamentais de economia. Nessa aula 1, o conteúdo que vamos abordar é a escassez e a alocação de recurso. Vamos discutir então sobre o que estuda a economia e falar um pouco sobre os problemas econômicos fundamentais. O objetivo dessa aula é identificar o que estuda a economia. Primeiro, a gente precisa entender a economia como uma ciência social. Ela é social porque o seu foco não está nem nas coisas focadas na sociedade, simplesmente por aspectos não aplicáveis, filosóficos, mas também não é um estudo mais técnico da sociedade. A gente vai usar então de um misto de técnicas que vão desde a abordagem filosófica e teórica, mas também a busca da aplicabilidade prática desses estudos teóricos. O que eu quero dizer? Muitas vezes o estudo da economia ele tem como objetivo se transformar num receituário muito prático. Por exemplo, para reduzir a inflação, temos que modificar a taxa de juros da economia. Então, isso nos coloca como uma ciência social aplicada. Nós temos um foco em observar a sociedade, mas também temos que aplicar os conceitos da economia, mudando a realidade dessa sociedade. É uma coisa muito útil quando a gente fala em gestão pública, que é o foco da graduação dessa disciplina. Muitas vezes a gestão pública pode sim alterar um pouco mais da realidade quando ela atua diretamente na economia. Aqui a gente vê no slide que a economia é uma ciência social que estuda a produção e a distribuição, além de estudar também o consumo de bens e o consumo de serviços. Uma outra forma de encarar isso é entender que a economia estuda riquezas. Muitas vezes, quando a gente não pensa muito sobre riqueza, principalmente uma versão mais infantil do que entender o que é riqueza, a gente pensa no tesouro, ouro, pedras preciosas, ou até mesmo a gente pensa inconsequentemente que o dinheiro pode ser infinito, porque o Estado não imprime 10 mil reais e manda para minha casa hoje. E aqui nós vamos entender um pouquinho sobre a diferença entre a riqueza quando a gente pensa nela como moeda, mas também como a gente pode compreender de uma forma mais profunda ao entender que a riqueza de verdade ela é a produção e distribuição de bens, de consumos e de serviços para a sociedade. Porque quando eu penso em riqueza, gente, eu não estou pensando em possuir um poço de moedas, um monte de moedinhas de ouro, igual o tio Patinhas, que nada lá nas suas moedinhas de ouro. Quando eu penso em riqueza, eu estou pensando em consumir. Consumir produtos e consumir serviços. Eu quero consumir uma roupa nova, quem sabe um uniforme aí da seleção brasileira, e um serviço também, a passagem de avião para assistir a Copa pessoalmente, entrada no ingresso lá no estádio. Então, esse é o consumo que significa de verdade a riqueza da sociedade. Então, é isso que a economia vai estudar. Como que as sociedades produzem e distribuem a sua produção. A gente vai ver aqui, então, no slide que a economia estuda todas as relações entre as pessoas, o mercado e a natureza, que são os fatores que constituem o sistema de produção. O sistema de produção, portanto, depende das pessoas, depende do mercado e vai estudar como a natureza vai se relacionar. Por isso eu vou entender que alguns mercados são mais estruturados e mais amadurecidos e nesses mercados a gente tem mais facilidade de ter um crescimento econômico.
Muitas vezes a gente pensa nos Estados Unidos, alguns países da Europa como a Alemanha, a Inglaterra, que tem mercados mais antigos, mais sólidos, onde a economia tem um desempenho econômico mais significativo, mais positivo, ano após ano. Outros mercados acabam passando uma grande instabilidade, riscos de quebra, incertezas muito grandes. Por exemplo, a gente vê a economia argentina, que nos últimos 20, 30 anos tem passado por uma série de problemas dentro do seu mercado de produção e distribuição de bens e serviços. Esse é um estudo também da economia. Quando eu falo mercado aqui, eu estou querendo falar uma série de regras, uma série de comportamentos, uma série de indicativos que vai mostrar como que as pessoas se comportam, desde o otimismo ou pessimismo, mas também como elas entram em ação, colocando esse otimismo ou pessimismo para uma prática, aumentando seu investimento, aumentando sua capacitação, colocando mais horas de estudo, colocando dinheiro no seu negócio e também distribuindo melhor essa produção. Tá? Tudo isso vai depender de muitos fatores, desde fatores psicológicos, que às vezes a gente não consegue controlar, como por exemplo uma mudança eleitoral, às vezes muda o psicológico da sociedade, as pessoas ficam mais otimistas ou pessimistas de acordo com o resultado da eleição, mas também alguns fatores que são mais institucionais, mais sérios de um país, como as leis, as regras, como essas leis são cumpridas, como por exemplo a sucessão de investimentos que um país recebe, desde investimentos internos até investimentos do estrangeiro. E tudo isso vai consolidar o que a gente entende como mercado. Alguns mercados são reconhecidamente mercados mais fortes, a gente tem assim, mais segurança neles, e outros mercados ainda estão em transição para uma situação um pouco melhor. A gente pode ter uma visão otimista assim, né? Quando a gente vai falar então do objeto de estudo da economia, isso passa necessariamente pelas necessidades humanas. Então, a economia ela vai estudar como se comportam as necessidades humanas. E para a economia, essas necessidades não são psicológicas, não estou falando necessidade de ter uma mãe, ou necessidade de ter um amor, ou de dormir bem à noite. Para a economia, a necessidade humana, a gente se foca naquelas necessidades que podem ser mensuradas por dinheiro. Aquilo que eu posso comprar, né? O que você tem de necessidade financeira? Qual é o seu comportamento econômico na sociedade? Como são essas suas necessidades econômicas? Muitas vezes, em algum momento da nossa vida, a gente consegue escrever uma lista das minhas necessidades. Quero uma condução, uma moto ou um carro. Quero uma casa, quero um emprego bom. Quero consumir, trocar eletrodomésticos lá em casa, uma geladeira nova, móveis. Quero uma viagem. Muitas vezes a gente tem essa ilusão de que esses consumos, ele pode ser limitado, pode ser cerceado. Quando eu tiver tudo isso, eu vou ter toda a felicidade que eu desejo, vou ter tudo aquilo que eu realmente preciso encontrar no capitalismo, no mercado. Mas a economia tem uma visão diferente para isso. Para a economia, toda necessidade de consumo humana, ela é ilimitada. Ilimitada no sentido de que não existe um nível de consumo que você vai chegar nele e você vai estar plenamente satisfeito. Não quero mais consumir nada, porque eu já consumi aqui, eu tenho minha casa, meu carro, estou satisfeito. Isso não existe. As pessoas que ganham muito mais dinheiro do que a gente estão aí com um nível de desejo de consumo muito diferente. Às vezes elas querem uma coisa muito nova, que é a terceira mansão da família, ou que é uma passagem de viagem para Marte, para explorar o universo. O desejo de consumo das pessoas é ilimitado, e não só ilimitado, ele é constantemente modificado pelas novas inovações que vão trazendo novos produtos, novos serviços, novas experiências que podem ser comercializados. Exemplo disso, o celular, o tablet e até as novas viagens que podem ser até espaciais agora. Como a gente vê aqui no slide, as necessidades humanas movem a economia. As necessidades humanas movem a produção econômica. E essas necessidades, além de serem ilimitadas, são continuamente modificadas por constantes inovações tecnológicas. Por outro lado, para produzir algo para atender essas necessidades, nós temos recursos produtivos que são, como por exemplo a energia, as máquinas, os equipamentos, os prédios e as instalações, os recursos naturais, o trabalho humano, os recursos financeiros, todos esses recursos produtivos, eles são naturalmente escassos. Quando eu digo escassos, é no sentido de que eles existem num patamar inferior à necessidade humana. Escassez que é inerente na economia. Os recursos produtivos sempre existem em quantidade menor do que a gente gostaria que existisse. Isso é para todo mundo. Eu tenho menos horas disponíveis para realizar minhas atividades econômicas, eu tenho menos dinheiro, menos energia elétrica, tudo eu gostaria de ter mais. Se eu falo, então, de satisfação das necessidades humanas. É dessa inerência
dessa incongruência, dessa dificuldade de compatibilizar essas duas coisas que surge o estudo da economia. Porque de um lado eu tenho os desejos que são ilimitados, eles são constantemente modificados, sempre está sendo lançado novos produtos que eu vou querer consumir, o marketing vai fazer eu desejar aquele produto. E para satisfazer esse desejo de consumo, eu tenho recursos produtivos que são por si só limitados. Nós temos um número muito limitado de recursos financeiros, de horas humanas, de energia elétrica, de prédios, instalações, de todos os recursos produtivos da sociedade. Aí a gente tem que estudar como equalizar isso, como produzir aquilo que vai melhor satisfazer as necessidades humanas, que vai produzir aquilo que vai trazer melhor satisfação para a sociedade. E é isso que a economia tenta estudar. Portanto, a gente fala que a escassez, ou seja, a falta dos recursos produtivos, torna-se o problema econômico fundamental. Cada nação, cada país, procura usar esses recursos produtivos o mais eficientemente possível, a fim de produzir o máximo de bens e serviços. Mas bens e serviços não só em volume, não, o máximo de bens e serviços, mas também aqueles bens e serviços que vão atender uma sociedade, né? Hoje em dia, uma sociedade como a nossa, que tem mecanizado a sua produção agrícola, não adianta eu produzir um monte de enxada, que não é mais assim que a gente trabalha na agricultura. Não adianta eu produzir um monte de máquina de escrever, que não é assim que a gente trabalha nos escritórios. Eu tenho que produzir os bens e serviços que vão melhor atender as necessidades humanas, considerando os meus recursos produtivos que são escassos. E como eu faço isso? A economia, então, vai ter esse objetivo de estudo, que é a administração da escassez. Essas são as duas palavras, assim, administração da escassez, né? Esse é o termo para o estudo econômico, é isso que a gente faz, a gente gerencia essa falta de recursos, buscando produzir aquilo que vai melhor gerar um resultado para a sociedade. Nós vemos que o crescimento, então, da produção e do emprego torna-se um objeto da economia. A economia busca o crescimento da produção e do emprego. Por isso que o crescimento econômico é a meta mais importante a ser perseguida na economia. Se existem necessidades ilimitadas, quanto maior for o nível de produção, mais bens e serviços estarão disponíveis para o consumo e satisfação das necessidades das pessoas. Sempre que eu falo em crescimento econômico, eu estou falando do aumento da produção de bens e serviços. Então, desejar o aumento de produção de bens e serviços está no cerne da economia, está no centro, porque assim a gente vai conseguir melhorar a distribuição dos recursos produtivos na produção de bens que vão satisfazer a sociedade. Além disso, nós temos alguns outros objetivos, como entre eles o controle da inflação. Manter o controle da inflação é um objetivo de suma importância, pois torna possível o planejamento econômico, né, em diferentes períodos de tempo, curto, médio e longo prazo, dos agentes econômicos, né? Imagina assim, os indivíduos, né, que são as pessoas, as empresas e o governo, eles têm muito mais dificuldade de se planejar num cenário inflacionado. Se você não sabe quanto que vai custar trocar a porta do quarto daqui 6 meses, fica muito difícil você poupar para trocar a porta do quarto que quebrou. Se você não sabe, se você não consegue ter noção de quanto você vai gastar no Natal do ano que vem, fica muito mais difícil organizar suas finanças para isso. E uma economia onde a gente não consegue pensar claramente sobre o futuro, é uma economia onde a gente tem dificuldade de fazer planejamento. Sem planejamento, a gente toma decisões erradas, acaba gastando recursos financeiros que são escassos com questões que não vão satisfazer meus desejos humanos, coisas que vão me trazer uma satisfação menor do que algum outro consumo poderia fazer. A inflação, então, ela tira um pouco a racionalidade do processo de escolha, do processo de compra, seja do planejamento das famílias, mas também das empresas e do governo. Por isso que a inflação ela é um grande inimigo da economia. A economia tem um problema muito grande quando está no processo inflacionário, porque ela atrapalha o planejamento, e dificulta o crescimento de longo prazo por causa disso e também empobrece as pessoas. As pessoas que vivem de rendas fixas tendem a sair empobrecidas do processo inflacionário. Então, ela aumenta a desigualdade social. A inflação é um problema muito sério na economia e é um dos maiores temas sobre o qual os economistas se debruçam. Além disso, outro tema que a gente estuda muito, um tema muito importante para a economia, é a distribuição de renda. A distribuição de renda é o modo como a sociedade distribui os frutos da produção.
O Brasil se caracteriza por apresentar grandes desigualdades de renda em todas as suas regiões do país. E quando eu falo de distribuição de renda, eu estou pensando tanto dentro do país, como por exemplo quando eu falei do Brasil, mas também a renda global, quando a gente pensa aí, ó, Canadá, Japão, Estados Unidos, Inglaterra, tomando uma grande parcela do bolo econômico, enquanto uma série de outros países dividem uma parte do crescimento econômico da produção mundial. Nós vivemos num mundo desigual. Os países têm padrões de consumo diferentes e dentro do seu país as regiões e as pessoas também enfrentam muitas desigualdades. Reduzir a desigualdade aumenta o potencial de crescimento econômico. Quando você consegue dar poder de compra para a população, você aumenta o número de potenciais consumidores para as empresas. Isso aí aumenta o dinamismo da empresa. Isso também aumenta o dinamismo da economia como um todo. Então, melhorar a distribuição de renda é um objetivo do estudo da economia e é um objetivo muito importante. É muito difícil a gente pensar num crescimento de longo prazo numa sociedade que seja muito desigual. A sociedade precisa encontrar um equilíbrio, precisa encontrar oportunidades para suas classes mais baixas, porque senão ela não vai encontrar uma situação de crescimento econômico de longo prazo. Tá? Esses são alguns pontos muito importantes para a economia. Na aula de hoje eu queria apontar para vocês o que é economia, o que ela estuda. Eu falei então que a gente estuda um pouco a riqueza, mas a riqueza para nós na economia ela é um pouquinho diferente, ela não é diamantes, tesouros, como até já foi um pouco no passado, mas hoje em dia a gente entende que riqueza na sociedade é produção de bens e serviços. Porque quando eu penso em ser rico, eu quero consumir bens e serviços. Então, para eu ser mais rico, eu tenho que estar numa sociedade que produz mais. Esse acaba sendo um dos grandes desafios, aumentar a produção, ou seja, gerar o crescimento econômico. Esse crescimento não pode acontecer sozinho, a gente tem que ter outras frentes de enfrentamento. A economia, então, pensa em como fazer isso, controlando a inflação, melhorando a distribuição de renda. Esse é um cerne assim, do que estuda a economia. A gente tem outros tópicos também que são muito relevantes, mas resumindo aqui para o nosso curso de gestão pública, esses são os tópicos que a gente vai elaborar nas próximas aulas. Por enquanto eu fico aqui, agradeço a participação de vocês e aguardo vocês na próxima unidade, na nossa aula número 2. Educação à distância, mudando realidades.